servidora aqui da URGS, técnica administrativa. Hoje eu trabalho na EZFID, que é ali no Campus Olímpico, onde tem o curso de Educação Física, Dança e Fisioterapia. Trabalho na COMPESC, que é na Comissão de Pesquisa, e também estou na coordenação do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da URGS. Então, entrei na URGS em 2018. Foi no concurso que eu fiz em 2018, fui chamada, um mês depois que saiu o resultado, e entrei lá no campus Litoral Norte da EZFID. 2 anos depois eu consegui uma transferência aqui para Porto Alegre e hoje estou aqui. Primeiro, assim, eu venho de uma família muito pobre, onde o caminho da universidade nunca foi algo natural. Minha mãe, ela se esforçou muito para criar 4 filhos e ela queria que os filhos se formassem no ensino médio para poder entrar no mercado de trabalho. Esse era o nosso caminho natural. Quando eu estava no ensino fundamental, que era uma escola pública do meu bairro, eu fui criada num bairro de classe média alta, mas apesar de ser um bairro de classe média alta que foi se transformando ao longo do tempo, eu era muito pobre, né? E a minha família era uma das poucas famílias negras que ficou no bairro. Começou a ter muita especulação imobiliária e tal, as famílias foram saindo e ficou uma outra família negra no bairro. E na escola, o bairro foi reflexo disso, né? Porque na escola também eu era uma das poucas alunas negras e eu era muito vítima de racismo. Então, meus colegas sempre falavam do meu cabelo, da minha cor, do meu nariz, né, dos meus traços. E isso foi diminuindo muito a minha autoestima. Né? Então, fiquei, por um tempo, um processo de depressão, que até então eu não identificava sendo, né? Eu acho que depois de grande que eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo naquele processo, né, da adolescência. E quando eu me formei no ensino fundamental, eu precisava colocar para a SEC qual era a escola que eu queria ir. E a única escola que eu não queria ir era a escola de ensino médio do meu bairro, porque eu sabia que meus colegas iam todos para lá. Então, eu não queria mais ser colegas daquelas pessoas. Então, quando eu me formei no ensino fundamental, me mandaram justamente para a escola que eu não queria. E para mim foi, assim, meu limite, assim. Então, eu conversei com a minha mãe e disse, olha, não dá mais para eu estar naquela escola. E a minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande, porque para ela era melhor gerenciar a família, né, eu estudando ali naquele bairro, porque ela já trabalhava no bairro, né, e eu estudar naquele bairro junto com meus irmãos era mais fácil, porque não gastava passagem, né, era um lugar que ela conseguiria saber que eu estava, aonde eu estava, né, era fácil acesso e tal. Só que daí ela entendeu, né, que não dava mais, estava sendo muito violento para mim, e a gente trocou de escola. Daí me mandaram para o Julinho, que era a única escola que tinha vaga, que é uma escola tradicional aqui de Porto Alegre, uma referência no estado. E aí ela tinha uma outra preocupação, 2 na verdade, né? Uma delas que ela tinha uma imagem do Julinho, que era uma imagem de estudantes que queriam fazer festa, que usavam drogas, assim, preocupações de mãe, né? E o segundo era a questão do custo, porque eu ia começar a ter que gastar dinheiro com passagem. E a minha família era muito pobre, não tinha como ter passagem. Então minha mãe falou, tu vai ter que começar a trabalhar. Então se tu quer estudar lá, né? Se tu precisa estudar lá, enfim, vai ter que começar a trabalhar. Então quando eu fui pro Julinho, eu comecei a trabalhar. E aí eu contei toda essa história para falar um pouco como foi o meu início da minha relação com a universidade. Porque nunca ninguém me falou que existia uma universidade pública e que eu podia estar na universidade pública. Né? Isso começa desde a família, porque tem uma interpretação de que aqui o nível superior são para poucos. Né? E o meu primeiro contato com a universidade foi nesse trajeto da escola para o meu trabalho. Eu passava aqui pelo campus da URGS, o campus central, e eu não sabia que era uma universidade, não sabia que era pública. E quando eu passava, as pessoas que entravam dentro do campus
eram umas pessoas que não tinham nada a ver comigo. Então, automaticamente eu pensei, eu não pertenço a esse lugar, eu não posso entrar lá. E aqui, o Campo Central, quem conhece, né, tu entra numa rua e pode sair do outro lado para acessar uma outra rua, né, tu atravessa o quarteirão, teoricamente deveria ser com mais segurança, né, então é um atalho, assim, vamos dizer, e que também facilitaria a minha ida e a minha volta do trabalho. Só que, por não saber que eu podia entrar na universidade, eu fazia o caminho mais longo. E aí eu ia por fora do campus para chegar até o trabalho. Então, parece uma informação simples, né, de saber que existe uma universidade pública que tu pode acessar, mas é uma informação que não chega a todos. Não chega a todos. Eu não sabia. Eu não me envergonho de dizer, porque essa é a realidade de muitos jovens, principalmente da periferia, que não sabem. E aí, até muitos colegas falam, né, seja professor, técnico, estudantes que não compreendem a realidade, acham que a URGS todo mundo conhece, todo mundo sabe que é gratuita, que pode entrar. E não é essa a realidade, porque eu vivi isso. Né? Eu até então não sabia, na minha adolescência, não era o caminho natural, eu não sabia que podia estar estudando aqui. Então, esse foi meu primeiro contato com a universidade. E aí, o que mudou? Qual foi a mudança qualitativa nesse meu processo aí enquanto pessoa, né, ser humano? Quando eu entrei nessa escola, é uma escola que é conhecidíssima por ter um movimento estudantil muito ativo. E eu entrei nessa escola, e aí esse movimento estudantil, que é através do Grêmio Estudantil, começou a me chamar a atenção, porque eles faziam várias movimentações contra o aumento do transporte, pelas pautas aí, outras pautas que nos tocam, em relação, apoiavam os professores quando eles estavam de greve, né, defendia, aí eram contra o racismo, LGBTQIA+, né, defendiam as pautas LGBTQIA+, das mulheres. Isso começou a me chamar a atenção, porque aquelas coisas que eles falavam de violência racial, né, o aumento do transporte, que ia ser ruim para os estudantes, né, trabalhadores mais pobres, aquilo tudo para mim fazia sentido. Aí eu comecei a ver que a minha realidade, a questão de não ter dinheiro para comprar certas coisas, né, de sofrer o racismo na escola lá que eu sofria, que até então não dava esse nome, né, o racismo da escola, tudo isso tinha a ver com política, com a política que existe na sociedade, com o racismo estrutural. Então começou a abrir a minha mente, começou a me despertar a minha consciência. E isso foi muito importante, esse processo. Então, eu comecei também a me organizar politicamente na escola. Né? A gente começou já a organizar as lutas lá, seja pelo bebedouro, contra o aumento da passagem. Então, foi uma grande escola, assim, o movimento estudantil, e possibilitou com que eu pudesse começar a frequentar aqui a universidade, porque ele tinha algumas companheiras e companheiros que eram aqui da universidade, que ou estudavam ou que trabalhavam aqui, e uma trabalhadora que também era da mesma organização que eu fazia parte, que é a Vera Rosani, ela trabalhava aqui na URGS, servidora, se aposentou faz poucos anos. Ela trabalhou mais de 30 anos aqui, e ela foi a pessoa que me trouxe, assim, que falou, não, ó, esse lugar aqui, me botou debaixo do braço, assim, falou, esse lugar aqui é nosso, pode vir. Então, eu comecei a enxergar um mundo do qual eu nunca tinha pensado que eu poderia pisar, sabe? É uma coisa louca, assim, talvez até para alguns não faça muito sentido essa minha fala, porque eu sei que para muitos a academia é um lugar natural, é um caminho natural, mas para mim nunca foi, nunca foi. Então, quando a Vera Rosane começou a me trazer aqui, eu comecei a entender várias coisas, tinha coisas que eu não sabia que eram linguagens da academia, por exemplo, chamar a disciplina de cadeira, né? Num primeiro momento até achei, como assim, vocês vêm para a universidade para fazer cadeira? Pô, eu sei que vocês fazem outra coisa. Aí, né, tem toda uma explicação e tal, né, a possibilidade de ir para outro país, enfim. É uma linguagem muito diferente da que eu utilizava, mas eu comecei ao mesmo tempo ver que eu poderia pertencer a esse lugar. Esse lugar poderia ser meu. Eu poderia trazer coisas que eu vivi, né, e estar aqui nesse espaço. Então, esse primeiro contato foi um pouco traumático,
mas ao mesmo tempo foi muito importante assim para que a gente conseguisse avançar, eu avançar enquanto, né, enquanto mulher negra, saber que eu posso estar nesse espaço e também de contribuir com a coletividade. Aí eu participei de um momento aqui que para mim foi um marco dentro da universidade, que foi quando a gente lutou pelas cotas na URGS, lá em 2007. Eu ainda era uma estudante secundarista, estudava no Julinho, e todo esse engajamento com o Grêmio Estudantil fez com que a gente tivesse nessa luta em 2007, a gente ocupou aqui a reitoria, e mesmo adolescente eu ainda não tinha noção do quanto aquela luta ia impactar na minha vida, enquanto indivíduo, sabe? Porque anos depois eu acabei entrando por cotas aqui na URGS. E foi algo assim que possibilitou com que não só a minha vida fosse transformada, mas que a vida de vários jovens negros e negras, pessoas que não poderiam de forma alguma pagar uma universidade ou pagar um cursinho para entrar na URGS, pudesse estar aqui na universidade ocupando esse espaço, né? E a gente sabe que muitas vezes a educação, cursar uma graduação, um nível superior, é a única forma, de fato, de mudança de vida. Não só nossa, mas de toda uma família, né? Todo um coletivo, assim. Eu não quero repetir aqui a história, mas vocês já devem ter falado muitas vezes, mas é a minha história também, que eu sou a primeira a entrar numa universidade federal da minha família. Até me emociono, porque não tem como, né? E também, enfim, é uma luta que é importante, é um espaço que é importante a gente sempre ocupar, né? Depois, como servidora, também entrei através das cotas e eu tenho muito orgulho de ter entrado na universidade, seja como estudante, seja como servidora, e poder estar fortalecendo a nossa luta aqui dentro. E aí, já um recado aos estudantes que estão aqui, os cotistas principalmente, e também aos não cotistas, né? Porque assim, muita gente acha que a responsabilidade de lutar pelas cotas são só dos cotistas. Na verdade, essa luta são de todos que não agem com indiferença à injustiça. Então, são de todos, seja os que utilizam as cotas ou não. Então, mas eu acho que principalmente a gente tem uma tarefa de fazer com que as cotas elas permaneçam fortalecidas nos espaços, nas instituições. O NEABI fez um documentário que eu tive a honra assim, de participar, né? Esse documentário também foi produzido por mim, pelo Douglas, que é um companheiro nosso que se dispôs assim, ele comprou a pauta, entendeu? Ele falou, não, vamos lá, e ele é um profissional excelentíssimo e não se cobrou nada assim para fazer o documentário, ele foi no amor. E a gente fez um documentário que era falar sobre a trajetória das cotas aqui dentro da URGS, até recomendo para vocês, é Cotas Uma Porta Aberta, que está lá no canal do NEABI. E por que surgiu assim, essa ideia de fazer esse documentário? Porque lá em 2007, quando a gente fez esse processo de luta aqui de ocupação pelas cotas, lá em 2007 a gente fez todo esse processo que movimentou toda a universidade, sociedade e tudo mais. Só que se tu for fazer uma pesquisa simples ali no Google, cotas na URGS 2007, tu não vai encontrar basicamente nada de matéria sobre as cotas, esse processo de luta que teve aqui na URGS. Isso é uma forma de apagamento da nossa história, né? De apagamento da nossa memória de luta. Então isso me incomodou muito, porque eu estava lá e eu lembro de vários momentos assim, o pessoal chegando, tocando tambor, os indígenas estavam lá, ninguém fala dos indígenas nesse processo, eles estavam lá. E aqui, assim, foi fantástico, assim, eu lembro da vontade de fazer várias coisas, mas esse processo foi muito importante e possibilitou que vários estudantes pudessem entrar na universidade. Então, a partir disso, isso me incomodou e eu chamei o Douglas e outras pessoas, falei, vamos fazer um documentário, porque eu lembrava de várias lideranças que estavam lá, várias, inclusive a Vera Rosane. E aí, a gente sentou no meio da pandemia, assim, foi um desafio muito grande, porque a gente tinha que ir na casa das pessoas, muitas pessoas não conseguiram nos receber porque estavam doentes, não queriam também se expor e tal, mas a gente conseguiu fazer um documentário muito bom que resgatou
essa luta, a gente fez com o Monir, que é da Frente Quilombola, com a Vera Rosane, a gente fez com os estudantes indígenas. Então, é um documentário assim, muito, muito, muito bacana que eu recomendo para vocês, para resgatar. Por quê? Assim, não é porque a gente conquistou as cotas que é algo fácil, tranquilo de entrar aqui na universidade e fazer nosso curso. A gente sabe que a todo momento sempre tem uma ameaça, né, uma forma que os racistas eles fazem para nos tirar daqui, para fazer com que a gente não complete o nosso curso. Né? Então, a gente precisa estar sempre organizado, sempre atento a esses gestos, a essas falas, esses discursos. Então, para nós, nunca é algo tranquilo entrei na graduação, vou estudar, vou me formar e vou entrar no mestrado. Não, é sempre com muita luta, né, que a gente vai ter que cada vez mais abrindo espaço para que os outros possam também ocupar. Então, essa é a primeira preocupação número 1. Né? Os nossos griots tem uma fala, né, que eu acho que para mim faz todo sentido, que tem portas que só abrem do lado de dentro. Isso, inclusive, foi a motivação da gente colocar o nome do documentário como Cotas, uma porta aberta. E aí falam o seguinte, tem cotas que só abrem do lado de dentro. E as cotas, ela foi um pouco disso, sabe? Os colegas técnicos, os docentes que estavam aqui dentro, os estudantes que estavam aqui dentro, eles nunca deixaram essa porta fechar, por mais que muita gente quisesse fechar essa porta. E eu acho que a gente conseguiu abrir mais essa porta e colocar mais gente para dentro. Mas a nossa tarefa é nunca mais deixar essa porta fechada. A gente tem que escancarar ela. A gente tem que fazer com que todos que queiram entrar possam estar aqui dentro. Então, acho que a nossa tarefa número 1 é botar o pé na porta e fazer com que a gente permaneça, com que essa porta, deixe essa porta aberta para que outras pessoas possam ocupar. Então, essa é a nossa tarefa número 1, enquanto estudante, enquanto técnico, professor, enquanto pessoas antirracistas dentro da universidade. E eu acho que, assim, para finalizar a conversa aqui, a URGS, ela carece muito de políticas de combate ao racismo. Políticas institucionais, sabe? Porque uma coisa é tu ter um grupo de pesquisa, tu ter um núcleo, tu ter espaços ali que vão debater sobre assunto e tudo mais, mas outra coisa é tu ter uma estrutura que se mova com força para combater o racismo dentro da URGS. E a URGS carece disso. E aí eu posso dar vários exemplos. Lá em 2016, eu era estudante da URGS ainda, na frente da escola não, da casa de estudante aqui na João Pessoa, tinha 2 estudantes indígenas que estavam entrando na casa do estudante e vieram agressores, que também eram estudantes da URGS, de cursos elitizados aqui da URGS, e foram lá e bateram nos estudantes indígenas. Bateram mesmo, bateram para matar os caras. Né? E aquilo foi, assim, de um absurdo que eu fiquei tão revoltada com aquilo. Mas a universidade não fez nada para defender os estudantes indígenas. E acabou que os agressores não tiveram nenhuma punição. Eles continuaram frequentando as aulas tranquilamente. Se duvidar, foram até laureados, não duvido. Se tratando da URGS como faz com que os agressores, né, os racistas, estudem aqui tranquilamente, eu não duvido que tenham sido laureados. Mas quem sofreu punição, mas teve uma punição. Quem sofreu a punição foi os estudantes indígenas. Porque eles não se sentiram acolhidos pela universidade. Porque imagina, tu vem para estudar, né, tá lá entrando na tua casa para tentar descansar, e tu é agredido e a universidade não faz nada. Isso é um convite para dizer, tu não é bem-vindo aqui. Vai embora. E foi o que aconteceu. O estudante agredido, ele não continuou seus estudos. Não continuou a graduação. Ele fazia agronomia.
ele poderia ser um puta agrônomo. Ele poderia estar lá na aldeia dele ou em qualquer lugar que ele quisesse, né? Estar desenvolvendo vários projetos aí que poderiam estar nos ajudando e ajudando a comunidade. E não, ele desistiu do curso. Ou melhor, ele foi expulso do curso. Porque uma coisa é desistir, né? Não quero, né? E outra coisa é tu ser expulso. Ele foi expulso, institucionalmente expulso da universidade. E teve várias outras situações, agora com a professora Glaucia, né, ali na Fabico, outra situação, né, várias outras situações. A gente fez uma luta gigante. Eu sou conselheira aqui também da URGS, que é a instância máxima da universidade, e a gente fez uma luta para expulsar um neonazista que apareceu no Fantástico falando que era, né, falando que foi uma investigação que foi feita pelo Fantástico e que comprovou que o cara fazia parte de grupos neonazistas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele estudava na URGS. E aí a gente foi investigar, existia um dossiê já dele, com várias situações da qual ele vinha provocando dentro da universidade, de ofensas, de racismo, misoginia, sabe? E aí ele fez a graduação aqui, fez o mestrado aqui, só no doutorado que a universidade resolveu expulsar ele porque teve uma pressão, teve um movimento. O movimento Ocupa, inclusive, foi uma liderança aqui na universidade que pressionou aqui a reitoria e eles, de fato, aí fizeram daí a expulsão desse estudante. Mas veja bem, ele precisou passar pela graduação, pelo mestrado e ia se formar no doutorado. Né? A gente ia formar aqui um neonazista para depois ir para a escola pública, dar aula para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e estaria aí a solto. Então, a gente precisa urgentemente ter política de combate ao racismo, ao ódio. Então, é muito importante que a gente tenha uma política institucional e, para isso, a gente tem que ter uma reitoria comprometida. Infelizmente, o reitor atual, né, não está comprometido com as nossas pautas. Né? O NEABI, até hoje, não tem um espaço físico, só falam do NEABI em dia de festa. Para fora da universidade, eles falam, né? Não, o NEABI, a gente tem lá um maravilhoso, NEABI, não sei o quê, mas não nos dão a estrutura para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Por exemplo, agora a gente está no Novembro Negro, onde a gente tem mais de 50 atividades aí para desenvolver aqui na universidade, e a gente não tem espaço para reunir. Então, são coisas básicas que a universidade, se quer ter uma política séria de combate ao racismo, tem que fortalecer também os espaços negros dentro da universidade. A CAF é a mesma coisa, Coordenadoria de Ações Afirmativas, que tem um papel fundamental aqui dentro da universidade. Infelizmente, está sendo totalmente esvaziada. Falta servidor, falta uma estrutura física, né, para que possa responder às demandas aí da CAF. Então, são muitas demandas. Mas eu quero falar de coisas boas também. Além da questão da gente ter conseguido a permanência aí das cotas, né? Esse ano, aqui na URGS, a gente teve um avanço muito importante, que foi a aprovação das cotas na pós-graduação. Isso é uma demanda antiga que a gente tinha, porque cada programa de pós-graduação tinha autonomia para dizer se queria ou não cotista. Né? E agora a gente conseguiu normatizar isso, fazer com que todos os cursos da graduação tenham o mínimo para oferecer aí de vagas de cotas. Isso é muito importante, porque faz com que alguns cursos que eram resistentes, normalmente eram os cursos mais elitizados, que não queriam colocar cotista nos seus programas de pós-graduação. Então, isso foi um avanço bem importante. O Conselho Universitário, que vem sendo parceiro aí das nossas pautas, né, na universidade, comprou a briga com a gente e a gente conseguiu aprovar as cotas na pós-graduação.